Oi, tudo bem com você? Eu sou a Liz e seja bem-vinda a essa série incrível de vídeos onde estamos contando a história de vários heróis da Bíblia. Exatamente, são 12 histórias. Não vou falar mais, sem mais spoilers, acompanha aí o que eu tô falando. E aí, gostou? Esse aplicativo vai te mostrar um jeito muito diferente e interativo e legal de você conhecer mais essa história dos heróis da Bíblia. E hoje o nosso herói escolhido do dia é José. Vamos conversar sobre José do Egito. Aposto que você já ouviu alguma história sobre ele, né? Quem está aqui comigo hoje para falarmos sobre esse assunto é o Max. Tudo bem, Max? Seja bem-vindo. Elise, tudo bom, pessoal aí que está assistindo? É um prazerzaço participar mais uma vez do projeto do Heroes e poder dividir essa história tão legal da Bíblia, esse herói da Bíblia. É isso mesmo, Max. Olha, a história de José tem várias nuances, né? Que trajetória incrível, altos e baixos, a gente vai falar sobre isso. Mas, particularmente, o que você mais gosta na história desse herói em toda a sua jornada? Olha, o que eu mais gosto da história de José é justamente o tempo que o texto bíblico dá para José amadurecer, certo? Então, José começa como um garoto de seus 16, 17 anos, né? Ele é vendido pelos irmãos de uma maneira criminosa, uma maneira assim insana, mas também os irmãos tinham suas razões de não simpatizarem com ele, etc. E não só na Bíblia, mas também num livro que eu gosto muito, que é Os Escolhidos, né? A versão mais moderna agora do Patriarcas e Profetas, de Ellen White, que é um livro que eu gosto muito, uma mulher muito usada por Deus. Ela fala que nesse período em que ele foi escravizado, ele, no caminho, naquele deserto, né? Assim como muitos outros personagens da Bíblia que foram provados no deserto, que amadureceram no deserto, foram provados e voltaram do deserto mais maduros, mais fortes. José, ele também teve esse chacoalhão, esse choque de realidade e percebeu seus problemas, seus defeitos, e a gente começa a ver ele ali progressivamente no Egito, naquela terra estranha, agindo de uma maneira muito sábia, né? E progressivamente a gente vai vendo que ele vai ganhando influência. Ele está como escravo. Ele era o cara que limpava o chão lá do Potifar. De repente, pouco tempo depois, ele já está mandando na casa. É Ele, verdade. ele já está, ele comanda tudo que se remete a Potifar. Como se ele tinha um cartão de crédito do Potifar, a senha. Ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele demonstrava confiança. Depois, quando a esposa de Potifar o provou, né, quis pular cerca com ele, né? Ele também demonstrou maturidade, e aí ele foi para cadeia. Foi para cadeia, aí novamente, tá lá no fundo do poço. Pouco tempo depois, o quê? Ele tá administrando a própria cela. Ele tem as chaves da prisão, então é uma pessoa de muita confiança. E de lá, ele, por causa dos dons que Deus dá para ele acaba chegando no trono do Egito. Então, ele chega como escravo, ele termina como, não só como um governador do Egito, mas um herói nacional, porque ele salvou não só o Egito, como todas as outras nações, né? Aquele visionário, né? Acho bem legal Aham. que quando ele estava lá na casa dele, tinha os sonhos que Deus revelou para ele. Ele era tão íntimo de Deus que Deus revelava seus sonhos para ele. Eles zombavam dos sonhos dele, né? Tem um verso lá no capítulo 37 que fala, né? Lá vem José, o sonhador. E por outro lado, quando muitos anos depois, no Egito, quando ele consegue interpretar o sonho do rei e explicar como que o Egito poderia crescer, se tornar uma grande nação, salvar daquela crise, eles dizem justamente, eles o louvam por isso. Chamam ele, né, de um nome de um nome egípcio, que remete justamente a ele ser uma pessoa visionária. Ô, Então, Max, eles elogiando, nossa, você é um visionário. Então, eu acho isso bem legal. eu acho que essa é uma palavra que define muito bem a trajetória de José. Ele era um cara visionário, mas eu acho que ele só chegou onde ele chegou, se a gente pudesse dizer assim, um segredo da vida de José, confiança em Deus e fidelidade. Você concorda comigo? O cara Sim, foi lá em cima e lá embaixo, em vários momentos, passou por vários desertos na vida dele, inclusive
bem tensos, mas ele continuou fiel. Ele, assim, ele não abriu mão do que ele acreditava. E principalmente dessa confiança que ele tinha em Deus, que talvez tudo fosse se resolver. Você acha, assim, que quando ele estava passando por esses momentos difíceis, o que passava na cabeça de José para ele ter essa confiança tão forte em Deus? Legal sua pergunta, Lizzy. No texto bíblico tem uma parte que parece que ele está pensando alto. Eu acho bem legal que mostra não só a atitude dele, mas por que ele fez isso, que está passando na cabeça dele, que está lá em Gênesis 39, verso 8 e 9, que é justamente quando a esposa de Potifar, né, do patrão dele, tenta se deitar com ele. E aí ele fala para ela uma coisa que, assim, para mim é uma antifrase muito legal, porque ele fala: olha, eu tenho acesso a tudo aqui, eu governo tudo aqui, mas eu tenho acesso a tudo, menos a você. Aí ele fala: como eu poderia cometer tal pecado contra o meu Deus? Ou seja, ele poderia falar: como eu poderia, assim, jogando para a nossa realidade, claro, né, Liz? Nossa, o que o pastor da minha igreja ia pensar? Aham. O que o pessoal da liderança jovem ia pensar da minha igreja? O que o meu pai ia pensar? Minha mãe? Ele não estava perto de ninguém, só estava ele e ela. Ou seja, eles nunca iam ficar sabendo. Então, ele joga essa responsabilidade não para um status, mas sim para a comunhão que ele tinha com Deus. Então, ele sabia que aquilo ofenderia a Deus. E eu acho que isso é saber usar a nossa liberdade. Porque com o tempo a gente vai crescendo, né, Liz? E a gente vai tendo mais e mais liberdade. A gente, hoje em dia, fica sozinho na internet. Com o tempo a gente consegue sair com nossos amigos e os nossos pais não sabem o que a gente está fazendo. E saber usar a liberdade é justamente essa, compreender que é uma confiança que alguém te dá a partir de Deus, nossos pais, etc., É. de que a gente vai fazer a coisa certa, mesmo que ninguém esteja olhando. Max, eu acho que o grande segredo de toda essa confiança, de toda essa situação, é quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente faz escolhas positivas para a nossa vida. Eu Legal. acho que José tinha uma intimidade, uma amizade tão grande com Deus, que no momento lá onde ele poderia fazer o que quisesse, que ninguém saberia, tecnicamente não teriam consequências disso, né, Exato. daquele âmbito, ele mesmo assim, não, ninguém está vendo, mas eu vou ser fiel mesmo assim, porque ele tinha uma ligação, tinha uma amizade muito forte com Deus. Eu gosto dessa história de José, porque não só mostra esse revés pra gente, mas também mostra muitos pontos de desdobramento depois desse episódio, porque ele foi fiel a Deus, e mesmo assim tiveram consequências, e foi um super ponto da virada. Depois conta pra gente um pouquinho o que aconteceu depois dessa situação com José. Eu acho que a gente pode ir até além da própria história dele e nos reportarmos a história do Egito. Por quê? Imagina só, se José não tivesse sido, se ele tivesse sido, perdão, se José tivesse de fato traído a confiança e se deitado com aquela mulher, duas coisas poderiam acontecer. Nada, ou seja, ninguém descobrisse mesmo, eles teriam aquele caso e ninguém ia descobrir, a não ser a pessoa a quem ele disse que era o próprio Deus, certo? Deus saberia, ou seja, ele perderia aquela intimidade que ele estava falando que ele tinha com Deus, essa confiança, certo? Eu entendo que Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem filhos mais íntimos, compreende? E, por outro lado, a segunda opção ele poderia ser descoberto, o que é algo que teria uma grande probabilidade de ser descoberto, e evidentemente ele seria morto. Se não tivesse José na história do Egito, o que ia acontecer? Viria aquele tempo de fome, lembra os 7 anos de fome? Aham, lembro. 7 anos de fome. Nesse período, o maior império da história do mundo antigo, que foi o Egito, ele se enfraqueceria, e os fenícios, que estavam muito fortes lá, aqui a gente tem um mapa mundi, né? Os fenícios que era um pessoal que estava ali mais ao norte, aqui, vamos lá, mais ao norte, eles estariam fortes o bastante para atacá-los e iriam acabar com o Egito. E tudo que a gente conhece sobre o Egito, a riqueza cultural que ele tem, a glória que ele tem, tudo isso seria perdido. Então, peraí. O que eu quero dizer é que, só para ter uma dica, Aham. José salvou a história do mundo antigo inteiro só porque ele negou uma rapidinho. Então você está me dizendo que, além de toda essa história bíblica, né, todo esse cenário bíblico que a gente tem muito a aprender com José, ele também foi uma figura central na história do Egito, é isso? Na nossa história, na história do mundo. José literalmente salvou o mundo. Incrível. Quando ele
quando ele atrai todos os povos, né, para sustentar esses povos com os grãos que eles ajudaram a angariar e tal. Ele foi a primeira pessoa a cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão, de que em ti serão benditas todos os povos da terra. Ele foi a primeira pessoa a Aham. cumprir essa promessa. E ele também prefigura Jesus em várias coisas, mas ele se tornou o pão da vida também. Ele salvou o mundo, ele se tornou o pão da vida, ele alimentou o mundo. Porque assim, depois desse ponto da virada da história dele, ele se tornou um dos governadores do Egito. Recebeu de volta os seus irmãos que não o reconheceram de primeira. E aí eu acho que é uma das partes mais emocionantes da história, né? Esse reencontro, esse perdão que aconteceu entre eles. E Max, trazendo essa história de José para os dias de hoje, para situações que a gente vive hoje, dos mais diversos desafios que a gente tem que enfrentar hoje, o que você deixa para a galera que está assistindo a gente de como a gente pode aplicar um pouco da história de José, que foi um grande herói, na nossa trajetória aqui também? A gente pode se espelhar nele? Ele tem bons exemplos para gente? Muito legal você ter comentado isso, Liz, porque muitas vezes eu tenho visto assim, no meio religioso, as pessoas atribuindo José como uma pessoa que não tem defeitos na Bíblia, uma pessoa que não tem pecados. E quando a gente lê direitinho o texto bíblico, a gente vê que sim, ele tinha problemas. Ele era uma pessoa como eu e você, e ele tinha seus problemas. E agora, quanto aos irmãos dele, ele tinha esse perdão que ele teve com os irmãos tal. Na verdade, se trata de um grande conflito de vingança. Porque ele não foi enviado para o Egito de férias. Eles venderam ele para os primos deles, né, os amalequitas e tal, para que ele fosse morto, para que ele morresse no caminho. Eles nem achavam que ele ia chegar do outro lado. E aí o tempo passa, ele sobrevive, ele supera toda aquela situação de escravidão dele, se torna governador, e agora quando ele tem a vida dos irmãos dele que chegam lá com fome, né, nas mãos, ele pode fazer o que quiser com eles, poderia matá-los, e ele vai testando eles. Nesses testes que ele dá, é bem importante tudo que a gente está falando aqui ser acompanhado do estudo bíblico, né, Lisa? Porque a história Uhum. Mas a gente vê que existe um conflito dentro da cabeça dele de se ele realmente iria se vingar dos irmãos ou não. Ele não estava só tentando eles. Diga. Não, eu ia falar que na nossa vida a gente também passa por esses conflitos hoje, né? De pequenas decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, e temos muito a aprender com a história de José, de grandes exemplos que ele nos deixou aí na Bíblia, né? Com certeza. José, ele dá uma lição para você, para mim, dessa superação, do perdão, né? Eu entendo que o perdão ele é um pequeno milagre, né? Ele é uma operação que tira um pedacinho da gente, que tira justamente o nosso direito, né? O nosso direito de vingança quando a gente sofre o mal, né? E a graça, o perdão, ele é o princípio do próprio evangelho, né? Jesus, se não for Jesus, quando esteve aqui, fez tantas parábolas, né, sobre a graça, sobre receber o perdão, e porque eu sou perdoado, eu perdoo também. Eu despejo a graça para outra pessoa. Superação, fidelidade, confiança em Deus, tudo isso fez José do nosso herói. Obrigada, Max, pelo super bate-papo, super troca de ideias sobre José aqui. E, pessoal, tem muito mais história para você conhecer sobre os heróis da Bíblia. Por isso, fique ligado aí no aplicativo Heroes 2, tá bom?